Se você está procurando um anime de esporte para essa temporada, eu achei exatamente aquilo que você precisa. E acredite, é melhor do que parece e destruiu completamente o clichê de anime de esporte. Foi simplesmente perfeito. Fala galera, Ryu aqui. Eu não estava dando nada para esse anime e eu também não esperava que fosse gostar tanto dele assim. E eu estou falando de Uma Musume Cinderella Grey. Ele é um anime spin-off da série Uma Musume, que é uma franquia focada em garotas cavalo. Eu não tinha assistido Uma Musume até então, dei uma olhada depois de ter visto isso daqui. Mas eu acabei vendo porque eu vi a capa com a waifu cavalo branco, ouvi a abertura, e meu Deus, que abertura boa, assisti um episódio e não dá, o negócio é bom mesmo. Eu acabei assistindo todos os 6 episódios que teve até então. E eu vou comentar para vocês sobre esse spin-off, contar um pouco sobre o que eu aprendi sobre a franquia também, mas é claro que não antes do meu merchan. Deixe seu like para ajudar o vídeo aí para frente. O YouTube deu uma cortada na gente, então deixe seu like para ajudar o vídeo aí para frente e também dá uma animada no canal. Se inscreva se não for inscrito para a gente chegar nos 1000. E digite Uma Musume nos comentários para dar aquela engajada. Vamos para as garotas cavalo. Uma Musume Cinderella Grey foca na garota cavalo cinza chamada Oguri Cap, que entra para a academia de treinamento regional para Uma Musumes. E se você deve estar pensando que o nome dela é bem estranho, parece o nome de um cavalo de corrida, é porque todos os nomes aqui são assim. Tem uma garota cavalo na série principal que se chama Vodka. Cada nome aqui. A franquia de Uma Musume se inspira em cavalos de corrida da história do Japão para dar nomes às personagens e usa a história dos cavalos da vida real para escrever a história das waifus aqui. Uma Musume é uma franquia baseada num jogo de celular em que os caras treinam as garotas cavalo, eles disputam as corridas e quando ganha na vida real tem uma apresentação dos cavalos. Em Uma Musume elas cantam que nem idols no final, quando ganham, é claro. No caso da história da Oguri Cap, cavalos cinzas do tipo da Oguri Cap não são conhecidos por ser bons em corrida. E no caso dela, quando ela era pequena, ela tinha um joelho bem frágil. Mas graças à mãe dela ter feito várias massagens no joelho dela e ter dado muita comida para ela, ela conseguiu ter uma articulação muito mais flexível. E isso, é claro, é uma adaptação da história do Oguri Cap. Enfim, Oguri Cap é uma garota cavalo que come bastante, eu falo sério mesmo, e não tem tato social nenhum. No começo da história ela sofre um bullying das outras garotas cavalo e não percebe. Pensa que elas estão brigando por qualquer outra coisa. Elas não deixam ela ir pro quarto dela e mandam ela dormir onde guardam equipamentos e ela fica feliz, agora tem um quarto só pra ela. E ela treina muito, ela treina desde cedo da manhã e ela tem uma velocidade muito alta. Ela é um monstro, ela é realmente um monstro nesse quesito. A direção daqui para certas cenas, nossa, velho. Eu acabei gostando da personalidade dela, mas a história é tão cativante quanto. Ela conquista o respeito das outras Uma Musumes que praticam bullying com ela por derrotar cada uma em uma corrida. E mano, as cenas dela ultrapassando as garotas, a energia, a força. Mano, são cenas simplesmente perfeitas. Mas o foco nesse vídeo é o último episódio que teve, que mudou absolutamente tudo. Então, a Oguri Cap tem um treinador, o Kitahara Joe, que escolheu treinar ela, primeiro porque ele queria treinar uma Musume que fosse admirada por todos, e segundo porque ele queria ganhar um torneio regional daqui, o Tokai Derby. Esse é o sonho dele, esse é o objetivo que ele tinha. E essa liga regional começa a se tornar o objetivo da Oguri também depois que ela conhece a Kasamatsu Marty, que se torna a rival dela. Na primeira corrida das duas, a Marty ganhou porque o tênis da Oguri estava destruído. E aliás, elas usam esse tênis com salto alto e a ferradura é embaixo. Ué, são garotos cavalo, né? Mas a Oguri destrói completamente ela na segunda corrida, onde ela tá com um tênis de verdade. E, mano, a cena dela ultrapassando a Marty. Nossa! A Oguri acaba sendo tocada pelo desejo de competir da Marty. Ela não tinha um objetivo estabelecido. Ela só queria correr, ela gostava muito de correr, isso trazia alegria para a mãe dela que criou ela, e ela acabou gostando, mas ela não tinha um objetivo, e foi conversando com a Marty e disputando contra ela que ela decidiu tomar como objetivo dela o Tokai Derby, o torneio, de novo, regional daqui. Mas existe um torneio nacional, com um nível bem mais elevado. Só que aí vem o twist da história, o plot que faz essa história se destacar dos outros animes de esporte. A Oguri participa de uma corrida observada pela presidente do conselho do colégio da série principal, Simbori Rudolph.
Uma curiosidade, se você quiser saber se a personagem é inspirada em um cavalo macho ou fêmea, se tiver um ornamento na orelha direita, o cavalo original é macho. Se for na esquerda, é fêmea. Enfim, a Rudolph oferece colocar o Guri para competir a nível nacional. Mas isso aí tem dois probleminhas. Primeiro, se ela pulasse direto para as corridas num nível maior, ela não participaria do Tokai Derby, que é de nível regional. Então Kitahara não realizaria o sonho dele de participar dessa competição e de ganhar ela. E ele também não poderia treinar a Auguri mais, porque ele não tem licença para treinar a nível nacional. Então ele fala o seguinte para a Auguri. Ele conta para ela a proposta, ele coloca a Auguri numa outra corrida contra a Marte, e ela participaria dessa corrida. Se ela ganhasse, ela iria direto para o nível nacional, e se ela perdesse, ela iria continuar no nível regional. Então ficaria, se ela ganhasse da Marte, não tem por que ela participar do outro campeonato. E se ela perdesse, ela teria uma chance de jogar com ela de novo. E eu não vou mentir, isso foi babaca do Kitahara. Porque apareceu um obstáculo, eu não vou realizar o meu sonho, então meio que dane-se. Ficou babaca isso. Mas ele dá uma melhorada no final. E é claro, isso deixou a Auguri acabada, porque foi um balde de água fria. Porque ela estava focada em enfrentar a rival como foi prometido. Ela iria para um torneio muito mais competitivo, mas ela abandonaria o Kitahara, o treinador que acreditou nela, o pessoal do regional e a sua nova rival. Ela já tinha esse espírito de gostar de correr, mas foi graças à rival dela que isso foi direcionado para algum objetivo. E eu nem preciso dizer que a Marche, quando viu a Auguri praticamente jogando a toalha, ficou bem puta, considerando qual competitiva ela é e que ela reconhecia a Auguri como uma rival de verdade. Tem a história da Marche. A Marche era solitária quando criança e passou a vida se dedicando à corrida. E a Auguri é o mais próximo que ela teve de uma amiga. E quando eu vi que a história estava tomando esse rumo, eu genuinamente pensei que a Auguri ia perder. Pensando um pouco nos animes de esporte que eu tive contato, o que eu pensava que iria acontecer seria o seguinte: a Auguri ia perder e a história ia usar essa derrota para motivar ela para futuras vitórias. Só que não, a história pisa no acelerador e vai, não tem freio aqui, não tem uma derrotinha para fazer a personagem repensar o rumo. O Kitahara vê que a Auguri competindo está péssima, ela mal se dedica, ela está sendo ultrapassada, parece que vai perder. E aí, percebendo que ela não estava agindo como a estrela que ela pareceu ser, ela não está agindo no seu natural, não é a garota que ele sonhava em treinar, ele percebe o qual imbecil ele foi, ele corre para o mais perto que ele consegue chegar dela, e aí ele motiva ela a ganhar a corrida. E elas têm um outro nível comparado com o regional, ela consegue ganhar fácil as competições. E o que a história faz é dar aquele empurrãozinho para ela ir ao nível acima. Ela derrota completamente a Marche, de novo, uma margem gigante. A Auguri é OP demais e o anime entende isso e joga ela para o próximo nível. E aí o pessoal que gosta dela vai ter que correr atrás mesmo. A ideia é não limitar a protagonista e fazer ela alcançar o topo. Auguri Cap de topo. Simplesmente perfeito. No final, o Kitahara também decide ele mesmo melhorar em sua carreira, conseguir a licença dele e assim poder treinar a protagonista no futuro. A Marte sofre com a perda, a segunda perda seguida. Ela é uma rival com uma aura mais séria, essa é a personagem dela. E ela não é uma má corredora não. Ela era a favorita desse colégio regional antes da Auguri Cap mostrar todo o potencial dela. Só que, quando se depara com um real talento, ela perde completamente. Outro clichê que no meio da temporada, a personagem que se mostrou uma rival tinha prometido uma competição, ela perde e a protagonista é levada para um nível maior de competição. Mas no final, ela acaba se tornando uma amiga querida da nossa Uma Musume Cinza. Eu me apaixonei por esse spin-off. Eu fui ver um pouco do Uma Musume normal, a série principal. Ele tem uma outra vibe, é corrida do mesmo jeito, mas a sensação é diferente. O espírito de competição é diferente. No Cinderella Grey eu sinto um espírito de competição mais parecido com um anime de esporte. Tipo, a série principal, a sensação é diferente, o design é diferente. Inclusive prefiro o design da Auguri Cap aqui no Cinderella Grey. Tem 4 seasons a série principal e, amigo, agora não. Não vai rolar não. Não senti dificuldade de entrar na série, apesar de ser um spin-off. Dá pra você assistir tranquilamente.
Tem as personagens da série principal aqui, mas eu não me senti perdido por não conhecer o Pretty Derby, que é a série principal. E Cinderella Grey tá muito mais que recomendado, mesmo que até agora só tenha 6 episódios. No mais é isso, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino de notificação para não perder os próximos vídeos. Eu fico por aqui, eu aposto tudo na cavala de número 6. Tchau!